Mas e o Lula, hein? Quanta habilidade política. É como se a gente estivesse assistindo um jogo de xadrez entre um grande mestre de xadrez, sei lá, Kasparov, contra um menino de 5 anos que não sabe nem jogar damas. Essa é a diferença da articulação do Lula contra o Bolsonaro. Hoje, o agora ex-candidato Janones, declarou apoio ao Lula. Fizeram uma entrevista coletiva em que estava o Lula, o Janones, e o Janones falou que os planos do Lula para o Brasil são muito parecidos com os planos dele e que eles têm propostas parecidas e que por isso ele vai apoiar o Lula, então ele retira a candidatura. O Janones tinha entre 1 a 3% nas pesquisas. Saindo o Janones, a chance do Lula ganhar no primeiro turno, mesmo que todos os votos do Janones se convertam em votos nulos, mesmo se nenhum eleitor do Janones votar no Lula, que é muito difícil, a chance do Lula ganhar no primeiro turno aumenta. Por quê? Porque para alguém ganhar no primeiro turno, eu falo aqui sempre, você precisa ter mais voto que todos os outros juntos. Isso significa ter 50% mais um dos votos válidos. Então, se o Janones teria ali 1,5 milhão a 3 milhões de votos e ele sai da eleição, são 1,5 milhão a 3 milhões de votos a menos que o Lula precisa para ganhar no primeiro turno. Se parte desses votos se converter em votos para o Lula, e boa parte vai votar no Lula, porque as propostas do Janones parecem muito com as do Lula, então a chance dele ganhar no primeiro turno aí aumenta ainda mais. Só que não foi só essa a articulação que o Lula fez essa semana, não. O Lula conseguiu 2 movimentos para esvaziar a candidatura da Simone Tebet. A Simone Tebet, ela é uma linha alternativa da direita. Simone Tebet, inclusive, a vice que ela escolheu, que é a Mara Gabrilli, senadora do PSDB, ela é uma pessoa de extrema direita. Ela é assim com o Sérgio Moro, lavajatista da pior espécie. Já eu vou te mostrar isso, mostrar alguns exemplos sobre a Mara Gabrilli. Esvaziando a candidatura da Simone Tebet, o Lula aumenta suas chances de ganhar no primeiro turno. E ele, para esvaziar essa candidatura, ele usou de uma articulação política que eu vou falar, ó, isso é jogo de xadrez, assim você vê mestre do xadrez jogando. Eu vou te explicar isso, mas antes, se você é fora Bolsonaro e quer ver essa desgraça que tá acontecendo no Brasil acabar, se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui a gente luta contra esses nazifascistas todos os dias. Aqui a gente defende as candidaturas de esquerda, defende o Lula. Ó, desde quando as pessoas tinham medo de falar que eram petistas, tinham medo de sair na rua com uma camisa do PT. Lá em 2019, quando o Bolsonaro assumiu, a gente já estava aqui defendendo o Lula, que estava sequestrado na época em Curitiba, e já estava fazendo oposição ao Bolsonaro. Por isso eu peço aqui um segundinho, grátis, a sua inscrição no Plantão Brasil. Agora, vamos falar da articulação do Lula, Janones, o que aconteceu com a Simone Tebet e tudo mais. Ó, o Lula, ele conseguiu o apoio do Janones, é um apoio crucial, não só por ser assim, entre 1,5 milhão a 3 milhões de votos a menos que ele vai precisar para ganhar no primeiro turno, e nem também crucial pelo fato de que muitos desses votos, eu vou te falar, mais de 60%, segundo uma pesquisa que saiu 1 mês e meio atrás, mais ou menos, mostrou que os eleitores do Janones, 70% deles, se ele não fosse candidato, votariam no Lula. Assim como do Ciro Gomes, 60% deles votariam no Lula. Então, não é nem por isso, é pelo fato de que o Janones também, ele é um fenômeno das redes sociais. O Janones tem 8,5 milhões de seguidores no Facebook, e não apenas isso. Tem muita gente que tem muito seguidor, mas o alcance não é tão grande. O Janones não, ele tem muito alcance. Ele consegue fazer a mensagem dele chegar a muita gente, principalmente da periferia, principalmente, sabe quem? Os beneficiários do Auxílio Brasil. Porque quando o auxílio emergencial começou a ser pago lá atrás, em 2020, o Janones começou a fazer vídeos no Facebook, que ele foi autor de algumas emendas do auxílio emergencial, e ele conseguiu pegar o crédito para si sobre o auxílio emergencial. Ele foi o único político que conseguiu ter uma habilidade muito grande para pegar o crédito do auxílio emergencial para si. Inclusive, no raio de alcance dele, mais do que o Bolsonaro. Quem segue o Janones agradece ao Janones pelo auxílio emergencial, não agradece ao Bolsonaro. Muita gente, eu lembro que eu criticava na época a esquerda, estava começando ainda a pandemia, a esquerda não tinha se modernizado nas redes sociais, eu criticava muito, eu falava, gente, o Bolsonaro está pegando todo o crédito de uma coisa que ele era contra, que é o auxílio. Ele queria pagar R$150 para 35 milhões de pessoas. O auxílio que foi imposto goela abaixo do Bolsonaro era de R$600 a R$1.200 para 60 milhões de brasileiros. O auxílio muito mais amplo, muito maior, e o Bolsonaro está colhendo o crédito. A parte do crédito que o Bolsonaro não conseguiu colher foi porque o Janones escolheu. Ele fazia vídeos explicando como sacar o auxílio, como conseguir, se você é mãe solteira, como faz, se você é casado ou casada, como faz, se tem filho, se não tem, tudo mais, como conseguir 1.200 em vez de 600, enfim, ele explicava tudo no Facebook e bombava. Todo mundo
compartilhava os vídeos dele, isso ia pro WhatsApp, enfim. Ele é um fenômeno das redes sociais e parte do acordo do Lula com o Janones é que o Janones vai fazer parte do núcleo das redes sociais do Lula. Então, a partir de hoje, o Janones é parte da campanha do Lula nas redes sociais. É um reforço de peso. É como se falasse, olha, o Flamengo contratou não sei quem, um jogador aí que custa 30 milhões. É isso. É como se fosse um time que contratou o Ronaldinho. É isso. O Ronaldinho das redes sociais agora está na campanha do Lula. Carluxo deve estar em pânico com o que está acontecendo. Ele já está levando uma surra. Ele está levando surra no Twitter. Ele está levando uma surra, mas é surra daquelas de segurar a cara no TikTok. Uma surra enorme no TikTok. No Facebook, o Bolsonaro tem um alcance maior, mas parte do alcance maior dele é porque ele é presidente. Não é porque ele tem mais seguidores ou nada disso, é por ser presidente. E as pesquisas mostram que o engajamento negativo é muito grande na rede do Bolsonaro. Só no Instagram é que o Bolsonaro tem um alcance realmente maior que o Lula. E olha, na proporção de número de seguidores, é menor. E é menos da metade menor, o número de seguidores versus número de curtidas, comentários e compartilhamentos nas publicações dele no Instagram. Mesmo assim, é só porque ele tem muito mais seguidores. Se não, se o Lula começar a crescer, e vai começar, ele passa o Bolsonaro, ó, e passa muito. Ok, então tá um problemão aí pro Bolsonaro, checkmate do Lula, só que isso não adianta, o Lula está ali pouco a pouco, comendo pelas beiradas para ganhar no primeiro turno. Parte disso é não deixar a Simone Tebet ganhar votos. O que o pessoal do PT começou a entender é o seguinte, a Simone Tebet tem amplo e restrito apoio da grande mídia. É só ver que na maioria das pesquisas ela estava atrás do Janones, você não via a grande mídia falar do Janones. Não via. Você não via. Você entra na capa do UOL, que é o portal mais visto do Brasil, aí você via todos os dias uma ou duas notícias positivas sobre a Simone Tebet. Entrevista com ela, declaração, Simone diz isso, e você não via do Janones, que tinha o dobro da intenção de voto dela. Você não via. Até do Lula você não via muita coisa. Líder nas pesquisas, mas a cobertura sobre a Simone Tebet é muito, muito grande. Também na Globo, em tudo que é mídia. Ok, então o Lula percebeu o seguinte, ó. A Simone Tebet vai usar aquela coisa que os neoliberalistas adoram fazer. Que é o quê? Esse pessoal de direita, que só ferra o povo, adora fazer. Que é pegar a pauta identitária, como por exemplo, feminismo, antirracismo e coisas do tipo, e usar para tentar ganhar voto de pessoas que estão desavisadas. Então a Simone Tebet começou a falar assim, mulher, vota em mulher. Falou a Simone Tebet que votou pelo impeachment da Dilma, que nunca, a única mulher que a Simone votou na vida dela foi ela mesma. Nem na Dilma a presidenta votou pelo impeachment e, não tenha dúvidas, na eleição votou no Serra. Aliás, o Serra deu um show de machismo na oficialização da candidatura da Simone Tebet. Ok, então Lula percebeu o seguinte, ó, a Simone Tebet pode chegar a 3, 4, 5, 6%, é capaz dela passar o Ciro. E isso é um problema, porque ela tira voto ela não tira voto do Bolsonaro. Ela pode tirar até 1% do Lula, no máximo ali, o que é um problema para o Lula, mas ela tira voto dos indecisos e dos brancos e nulos. Se alguém que votaria branco e nulo vota em qualquer candidato que não é o Lula, é um voto a mais que o Lula vai precisar para ganhar no primeiro turno. Imagina ali se 1 milhão de pessoas que votassem indeciso, que votassem nulo, ou não forem votar, se esse 1 milhão de pessoas votam na Simone Tebet. Para o Lula ter mais votos que todos os outros juntos, vai precisar de 1 milhão de votos a mais para o Lula. Então é um problema. O que fez o Lula? Na parte do acordo que ele fez com o União Brasil, com o Luciano Bivar, foi o seguinte, o Luciano Bivar tirou a candidatura à presidência, aí se especulou que o União Brasil ia apoiar o Lula com tempo de TV e tudo mais, porém tem uma ala lavajatista muito grande lá, e uma ala antipetista muito grande, vamos lembrar, é a fusão do PSL, que era o partido do Bolsonaro, com o DEM, que é um partido de direita neoliberal, assim, puro neoliberal, que eram os maiores aliados do PSDB. Então, que era oposição ferrenha ao petismo, ao PT, ao governo Lula, ao governo Dilma. Então, para esse partido apoiar o Lula, ia ser muito difícil. Então, fizeram o seguinte, o União Brasil lançou a Soraya Tronic como candidata à presidência. Por quê? Porque aí o discurso identitário, fajuto da Simone Tebet vai por água abaixo. Ela fala, mulher vota em mulher. Bom, tem a outra ali. Então a Simone Tebet não cresce. Ela não crescendo tem uma chance lá na frente dela retirar a candidatura. Tem uma chance muito boa. Também tem a chance da Soraya Tronic também tirar a candidatura, isso talvez até já tenha sido acertado. Ela faz a candidatura só para esvaziar a Simone Tebet. Só que parte dela ter essa candidatura, a Soraya do União Brasil, faz o quê? Faz com que setores do MDB, que é o partido da Simone Tebet, e até do PSDB, que é o partido da Mara Gabrilli, não queiram apoiar a Simone, queiram apoiar a Soraya ou não queiram apoiar ninguém.
O que aconteceu? Já efeito imediato. O MDB do Rio de Janeiro, que estava apoiando a Simone Tebet, já falou, não, vamos apoiar o Lula. Apoiaremos o Lula. O União Brasil, em vários estados, já falou, ó, não vamos apoiar o Bolsonaro. Em vários estados eles estavam com o Bolsonaro, já falaram, não vamos apoiar o Bolsonaro, estamos neutros na eleição. Quer dizer, o Bolsonaro perdeu um monte de palanque, a Simone Tebet perdeu um monte de palanque e o Lula ganhou um monte de palanque em vários estados. Um monte de gente puxando voto pro Lula. Votos que são votos à direita, votos que o Lula jamais teria. É checkmate daqueles, assim, perfeitos do Lula no bolsonarismo. A Simone Tebet anunciou como vice a Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli, ela começou a ter problema depois da Covid, ela ficou paraplégica. Ai, nossa. Eu vou ler aqui algumas frases sobre a candidatura da Mara Gabrilli a Simone Tebet. Na oficialização você vai ver que vergonha. Vamos lá, Tasso Gereissati do PSDB, no evento, ele falou que a docilidade das mulheres pode unir o Brasil. E aí depois ele falou da coordenadora do plano de governo, que é a Helena Landau, e falou, olha, ela é meio rebelde, mas a gente controla. É o típico macho que coloca a mulher abaixo dele. Aí ele fala, a mulher pode unir o Brasil porque ela é inteligente? Não. Porque ela é competente? Não, porque ela tem docilidade. Quer dizer, está reduzindo a mulher a um ser dócil. E sobre a coordenadora ele fala, é meio rebelde, mas a gente controla. Quer dizer, é mulher rebelde, mas nós, os homens, os machos, controlamos. Isso na oficialização da campanha na frente de todo mundo, ele falou isso. Aí o José Serra falou que, olha, parabéns para a Gabrilli e para a Simone Tebet porque elas se produziram para o lançamento da chapa. Aí ele disse, olha, elas são muito bonitas hoje, se produziram, eu presto atenção, o Tasso Gereissati também presta. Quer dizer, é isso, ó, vocês são mulheres, vocês só servem para se maquiar e ser bonita, viu? Para resto vocês não servem para nada. É uma candidatura de aluguel, quem manda na candidatura são os homens, as duas mulheres estão ali simplesmente como fantoches. E eles deixam isso claríssimo. Aí a Mara Gabrilli foi discursar e falou que a candidatura dela, que é paraplégica, é muito importante, não só para os paraplégicos, mas também para as pessoas normais. Quer dizer, quem tem alguma deficiência não é pessoa normal, segundo a própria Mara Gabrilli. Mara Gabrilli é aquela que indicou testemunha para o Sérgio Moro. A primeira Vaza Jato mostrou, ela indicou uma testemunha, ela sabia que era fake news, mas ela indicou uma testemunha para o Sérgio Moro indicar para o Dallagnol para tentar condenar o Lula. Isso lá atrás, essa conversa foi de 2016. Mas você já viu o viés fascista dela. Ela também foi uma que o delegado daquele caso, os bolsonaristas falaram nas últimas semanas sobre Marcos Valério, delação do Marcos Valério e tudo mais. O delegado da delação do Marcos Valério, que falou que aquela delação não tem nada de verdadeira, ele também reclamou da Mara Gabrilli, que ela não parava de ligar para ele mais de 10 vezes por dia, pedindo para ele vazar para ela o vídeo da delação, para ela poder bater no Lula e atacar o PT. Isso lá atrás, de 2016. Pessoa fascista da pior espécie. Essa aí. Que está agora tentando utilizar o fato dela ser paraplégica e da Simone e dela e da Simone serem mulheres para pedir o voto feminino, usar a pauta identitária para falar, ó, tá vendo, votem na gente. Esse pessoal aí que só apoia coisa ruim pro povo. Pois bem, o Lula conseguiu agora um apoio muito importante contra a candidatura delas. O Lula conseguiu agora o apoio do Janones. É um checkmate no Bolsonaro em todos os sentidos. A coisa tá feia pro Bolsonaro. Inclusive hoje, alguém que entende muito mais do que eu e você, e não é que entende porque é alguma coisa assim, entende porque ele tem as pesquisas na mão, pesquisas internas, que é o Gilberto Kassab. Ele falou de uma coisa que vai de contra todas as análises da esquerda. Todas as análises da esquerda. Que todo mundo começou a falar, olha, a chance do Lula ganhar no primeiro turno diminuiu. Sabe o que o Kassab falou? O Kassab falou o seguinte, a chance do Lula ganhar no primeiro turno hoje é muito maior do que era uma semana atrás. Agora eu posso admitir que o Lula deve ganhar no primeiro turno, sim. E aí diz o Kassab, um ano atrás eu dizia que o Lula ganharia no primeiro turno. Depois eu já vi que não. Mas agora eu vejo novamente que sim, tem uma chance muito boa da gente ter só um turno nessa eleição. Kassab, que tem não apenas Datafolha, Quest, Poder, Data e outras pesquisas. Não, ele tem pesquisas quantitativas e qualitativas internas, não só do partido dele, que é o PSD. Ele tem de vários partidos acesso a isso. E ele está dizendo hoje, a entrevista dele hoje de manhã, que tem uma chance muito boa do Lula ganhar no primeiro turno. Agora a ver o que pode acontecer, se realmente esses movimentos vão se manter e qual vai ser o impacto da campanha do Janones nas redes sociais a favor do Lula. Lembre-se uma coisa, os eleitores do Janones são extremamente fiéis a ele, mas é assim um negócio que nem os eleitores do Ciro são tão fiéis ao Ciro como os do Janones são fiéis a ele. Inclusive nas pesquisas que diziam se eles podiam votar em algum outro candidato, era assim, só se o Janones não for candidato. Ele sendo candidato, os eleitores votavam nele. Gente que
adora o Janones, exatamente porque ele conseguiu puxar para si crédito de muita coisa. Ele fez muita coisa também como deputado. O Janones é um cara que desde o comecinho, quando ele se tornou deputado, eu comecei a seguir ele nas redes, eu pensei, pô, esse cara é deputado num partido de direita, o partido dele é base, faz parte de uma base que vai apoiar o Bolsonaro, e esse cara vai ser oposição ao Bolsonaro do começo ao fim, e eu não duvido do Janones ir pro PT daqui a um tempinho. Olha, tá acontecendo exatamente isso, não duvido. 2023 o Janones se filiar ao PT. Não duvido nada. E tentar ser prefeito de BH, prefeito de alguma cidade grande, até governador, ó, tem uma carreira política muito longa pela frente o Janones e está do lado certo. E veja bem, não se vendeu como alguns deputados e deputadas de aluguel se venderam na reforma da Previdência, se venderam em outros projetos de lei do Bolsonaro. O Janones não se vendeu, não. Ele votou contra toda essa desgraça econômica que o Bolsonaro e que o Centrão e que boa parte da esquerda, tem um pessoal aí tentando votar, que tá fazendo um escândalo lá no Rio de Janeiro para votar num cara que é deputado de aluguel do João Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil. Uma das deputadas de aluguel que ele tem, que é a mais famosa, que é a Tabata Amaral, votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor de tudo isso. O Janones não é deputado de aluguel de ninguém, o Janones votou contra tudo isso, mesmo, eu li os comentários no Instagram dele, um monte de eleitor dele reclamando, pessoal que era manipulado pela grande mídia, falou, não, tem que aprovar a reforma, e falava, não. Ele gravava vídeos, mostrava por A mais B que não, tudo mais, brigava com o próprio eleitorado, mas ele não se vendia. Então, tá aí, um grande aliado do Lula. A ver agora os próximos passos. Peço aí que você se inscreva no canal, curta o vídeo, vamos pra cima deles. Falou!